nome é Amanda e na monitoria de hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Espero que vocês gostem da nossa monitoria de hoje e aproveitem essa aula. Então vamos começar a falar sobre o primeiro reinado. O primeiro reinado foi um período do Brasil iniciado a partir de sua independência, em 1822. Essa fase estendeu-se até 1831, quando o imperador Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro. Sobre a independência do Brasil. O primeiro reinado foi o resultado do processo de independência do Brasil, que teve como ponto de partida a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, a partir de 1808. Ou seja, naquela época, na Europa estava acontecendo o reinado de Napoleão Bonaparte. Então, a coroa portuguesa saiu de Portugal e veio se estabelecer aqui no Brasil. Quando isso aconteceu, uma série de transformações aconteceram no Brasil, como a abertura dos portos, como o país deixar de ser colônia, tornando-se parte do Reino de Portugal. Sobre a Revolução Liberal do Porto, os ânimos do Brasil estavam sob controle até 1820, quando eclodiu a Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal. Ela foi realizada pela burguesia portuguesa, que queria o retorno do rei Dom Pedro para Lisboa e a revogação das medidas que haviam sido implantadas no Brasil, como a abertura dos portos e o Brasil deixar de ser colônia. Ela foi muito mal recebida pelas elites econômicas do Brasil, que encaravam essa revolta como uma tentativa de recolonizar o país, fazer o Brasil deixar de ser parte de Portugal e voltar a ser colônia. Assim acabou surgindo o movimento pela independência do Brasil. Após ser pressionado pelas cortes portuguesas a retornar para Portugal, Pedro percebeu que o único caminho para ser tomado era declarar a então independência do Brasil. Assim, em 7 de setembro de 1822, aconteceu o famoso Grito do Ipiranga, por meio do qual o regente declarou a independência do Brasil. Pedro foi, então, coroado imperador, tornando-se Dom Pedro I. As guerras de independência. A independência não foi pacífica. Houve províncias que permaneceram leais aos portugueses. Entre as regiões que se rebelaram contra a independência, podemos citar as províncias do Pará, Maranhão, a Bahia e a Cisplatina. Ou seja, eles queriam que o Brasil continuasse sendo parte de Portugal. Por que o Brasil tornou-se uma monarquia depois de sua independência? Quando o Brasil declarou independência, seus realizadores optaram por instaurar a monarquia. Era um caso único na América do Sul, já que as antigas colônias espanholas tinham se tornado república, ou seja, em toda a América do Sul, apenas o Brasil tinha se transformado em monarquia depois de sua independência. A escolha da monarquia em vez da república aconteceu por alguns motivos. Os idealizadores temiam que o território do Brasil fosse fragmentado caso instaurassem a república no Brasil. A elite brasileira havia sido letrada nas tradições monarquistas de Portugal, ou seja, a maioria da população brasileira vinha de Portugal, que lá era uma monarquia. E essa forma de governo evitava que as transformações no status quo acontecessem. Ou seja, eles queriam que não houvesse mudança. A consolidação da independência. A princípio, as nações vizinhas relutaram em reconhecer a independência do Brasil, pelo fato do país ter se tornado uma monarquia e não uma república. Os ingleses foram responsáveis por mediar as negociações entre Brasil e Portugal, que só ocorreu em 1825, mediante um pagamento de indenização e com o compromisso do Brasil não incentivar a independência das colônias portuguesas na África. Sobre a Constituição de 1824, agora a nova nação precisava de uma Constituição, ou seja, leis para governar o país. Para essa tarefa era necessário formar uma Assembleia Constituinte, que deveria ser escolhida por meio de eleições. As discordâncias entre os parlamentares e Dom Pedro I ocorreram em decorrência da autoridade do imperador nas tomadas de decisões, ou seja, Dom Pedro I foi um rei autoritário. Os parlamentares defendiam uma maior liberdade individual
e a limitação do poder real. Já Dom Pedro I queria poderes ilimitados para governar o Brasil. Como não concordavam com os termos da Constituição, Dom Pedro I decidiu vetar o documento, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Ou seja, eles fizeram uma Constituição, só que Dom Pedro não gostou dela e então ele vetou esse documento. Após esse episódio, uma nova Constituição começou a ser elaborada por uma comissão formada pelo imperador. Ele formou uma nova Assembleia. Essa Constituição ficou pronta em 1824. O documento reafirmava que o Brasil seria uma monarquia e instituía ao imperador poderes absolutos sobre a nação, assim que se criou o poder moderador. Foi determinada também nessa Constituição a imposição do voto censitário, que só poderiam votar aqueles que tivessem uma renda anual acima de 100 mil réis. Como terminou o primeiro reinado? O governo de Dom Pedro I não era muito popular no Nordeste brasileiro, principalmente por causa do autoritarismo do imperador. A insatisfação da região na década de 1820 era em grande parte herdada da Revolução Pernambucana, movimento separatista de viés republicano que aconteceu em 1817. Os ideais republicanos, associados com a insatisfação com o imperador, levaram a uma nova rebelião, a Confederação do Equador. Essa revolta teve como estopim a dissolução da Assembleia Constituinte, aquela que Dom Pedro I desfez quando ele não gostou da Constituição, e a nomeação de um governo que não era desejado pela elite local. Iniciou-se em 2 de julho de 1824, em Recife, e logo se espalhou pelo Nordeste. A reação do imperador foi violenta. Foi ordenada uma série de execuções. E o final do primeiro reinado? Além do autoritarismo, da violência e da economia arruinada, o jogo político também contribuiu para minar a posição do imperador. Foram formados gradativamente 2 blocos políticos: o Partido Brasileiro, que representava a oposição ao imperador, e o Partido Português, que oferecia-lhe apoio. Ao deixar sua posição em 1831, o imperador ofereceu o trono a seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que seria Dom Pedro II. Como o príncipe só poderia assumir o poder quando tivesse 18 anos, iniciou-se no país uma fase de transição conhecida como período regencial. Bom, então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso monitoria de hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e assistir às nossas outras monitorias. Também deixem um comentário aqui falando sobre outros temas que vocês querem que eu faça aqui na nossa monitoria de história. E aqui no box de informação eu vou deixar os slides que eu fiz e apresentei para vocês e um questionário referente ao primeiro reinado para vocês treinarem em casa. Não esqueçam de deixar o like e espero que tenham gostado e até a próxima monitoria. Tchau!